Este homem chegou à NBA mesmo sendo um crítico. Como alguém sai de uma das gangues mais perigosas para assinar contratos de centenas de milhões de dólares e se tornar uma superestrela da NBA? Bem, essa é a história de DeMar DeRozan. Entenderam? DeMar DeRozan é de Los Angeles. Ele já fez o sinal dos Crips. O que isso significa? A vida de DeMar foi cheia de mais tragédias do que você pode imaginar. E tudo começou no lugar onde ele cresceu, Compton, Califórnia. DeMar morava no lado leste, onde até andar pela rua era perigoso por causa de uma guerra constante entre as gangues notórias da região, os Bloods e os Crips. Apesar de Compton ser assustadora e dos Crips influenciarem a vida de DeMar DeRozan depois, foi lá que ele se apaixonou pelo basquete, graças à pessoa mais importante da sua vida. Meu pai sempre foi ligado em esportes e me fazia praticar de tudo. Todo fim de semana me levava ao parque. Tenho que dar o crédito ao meu velho. Apesar de DeMar estar prestes a se tornar uma jovem estrela, as coisas se tornaram mortais. Logo cedo, com 5, 6 anos, perdi meu tio, perdi meu melhor amigo, assassinados. Eu nem tinha me desenvolvido ainda e já estava compreendendo a pior coisa possível que uma criança pode passar. DeMar estava constantemente indo a funerais, e isso ensinou a ele, desde cedo, que qualquer dia, até ele mesmo poderia ser assassinado. Então ele foi forçado a fazer o que fosse preciso apenas para sobreviver. Você sabia o que procurar, esperar, para onde ir ou evitar, sabia o que essa rua era ou não era. Então a cautela e as táticas de sobrevivência que você precisava ter. Mas só aprender sobre as ruas não era suficiente. DeMar morava em um bairro constantemente cheio de membros de gangues e sentia que a única maneira de continuar vivo era se juntando a eles. Então ele se afiliou aos Compton Crips? Sabe o que é louco? Eu realmente fui um creep. Eu era creep fugindo da polícia. Dinheiro não é problema. DeMar sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar, mas tentar conciliar essa vida com o basquete quase custou sua vida. Tudo isso porque a carreira de DeMar no basquete do ensino médio não começou como esperado. Em vez de escolher uma escola que já tinha formado estrelas da NBA no passado, DeMar preferiu ficar perto de casa, na Compton High, onde achava que estaria protegido pelos Crips. De onde você está vindo agora? Acabei de sair da Compton High, da escola e da carreira deles. Foi aqui que DeMar ganhou a reputação de ser um garoto que enterrava e dominava as pessoas na quadra. Foi isso que literalmente fez ele se destacar. Chamado de Debo, por referência ao personagem do filme Sexta-feira em Apuros, que intimidava nas ruas. Caramba, isso ficou intenso, me ajuda aqui. Mas falando das ruas, DeMar se tornar esse valentão do basquete foi uma bênção, porque na quebrada dele existe uma regra não escrita chamada passe dos jogadores. Essa era uma regra que todas as gangues concordavam para manter os jogadores de basquete do ensino médio fora de qualquer alvo de crimes. Agora que DeMar conseguiu esse passe, ele pôde jogar basquete sem medo e instantaneamente se tornou um fenômeno no ensino médio. Como calouro, ele teve uma média de 26 pontos e 8 rebotes por jogo. Esses são números melhores do que os de LeBron James no seu ano de calouro, quando ele fez apenas 21 pontos e 6 rebotes por jogo. Então, o trabalho duro de DeMar finalmente estava dando resultado, até que um dia, DeMar estava indo para seu lugar favorito para treinar basquete. E foi aí que alguns criminosos começaram a andar em sua direção e ameaçaram matá-lo. Mas então eles perceberam que era o Debo, e sabiam o que aconteceria se desrespeitassem o passe dos jogadores de basquete, então o deixaram ir. Sua habilidade no basquete fez toda a cidade falar dele, e sua carreira só estava começando. Então essa experiência de quase morte motivou ele a levar o jogo dele para um nível totalmente novo. Ele passou a dominar todos, tornando-se um dos melhores arremessadores da cidade e foi classificado como o terceiro melhor jogador de basquete do ensino médio no país. Quando atingiu esse nível, foi convidado para jogar nos maiores eventos de basquete do ensino médio do mundo. DeMar estava provando para todo mundo que ele era o cara. Enquanto também representava os Crips, DeMar admitiu que na escola ele usava azul todos os dias, e até fazia sinais dos Crips durante os jogos, então DeMar se sentia intocável. Mas do nada, tudo desmoronou. Uma noite, DeMar foi levado às pressas para o hospital. Aconteceu que o pai dele teve um derrame, então os médicos fizeram exames, e todos temiam pela vida dele. Mas tudo o que o pai conseguia dizer para DeMar era: eu não posso morrer até ver você chegar à NBA. Então DeMar sentiu que não tinha escolha a não ser fazer sua carreira no basquete dar certo. Mas com o tempo passando, ele também percebeu um grande problema por causa das regras da NBA.
Para que Demar pudesse sequer ser selecionado no draft, ele teria que ter pelo menos 19 anos e jogar um ano na faculdade. Então, Demar não poderia entrar direto na liga como outros jogadores estrelas antes dele, e também sair de um lugar que o mantinha protegido era assustador. Então, em vez de escolher uma universidade em uma cidade mais segura, que lhe daria mais reconhecimento, ele preferiu ficar o mais perto de casa possível e jogar pela USC. Você poderia ter ido para qualquer lugar porque o USC. Eu tinha medo de sair de casa e, mesmo indo para a USC, sofri um grande choque cultural. Nos 3 primeiros meses de faculdade, continuei morando em Compton. Sério? Engraçado ouvir você dizer que tinha medo de sair de Compton, enquanto a maioria teme ir para lá. A experiência universitária de Demar foi totalmente focada em fazer o que era necessário para o basquete, e durante seu único ano jogando pela USC, Demar começou a se destacar. Tentativa mal intencionada. Recuperação de DeRozan por Gibson, lado esquerdo. DeRozan entra e crava. Ele era um jogador especial, e depois que os olheiros da NBA viram o que Demar estava fazendo durante os treinos... É DeMar DeRozan marcando Myers. Analistas esportivos compararam seu jogo ao da lenda da NBA e Vince Carter, um grande elogio para quem ainda nem havia jogado na NBA. Mas ninguém impediu Demar de fazer tudo para virar profissional. Pelo pai, e antes que percebesse, sua carreira universitária tinha acabado, então a oportunidade de deixar o pai orgulhoso finalmente tinha chegado. Nervoso. Não dá pra saber o que vai acontecer essa noite. Esta noite, 60 jovens realizaram o sonho de suas vidas de chegar à NBA. Me preparando pro draft. Estou com meu parceiro Estevão, lá vai Blake. Flag and purple. Indo pro draft, meu parceiro. Jay, conta pra eles como é. Vamos ficar bêbados nesse dia. Se sente como Obama? DeMar DeRozan? É isso, é o que a gente esperou por tanto tempo, cara. E essa noite chegou, mano. É loucura. Com a primeira escolha do draft da NBA de 2009, Blake Griffin. Com a terceira escolha, James Harden. Com a 7ª escolha, Stephen Curry. Com a 9ª escolha do draft da NBA de 2009, o Toronto Raptors seleciona DeMar DeRozan da Universidade do Sul da Califórnia. Alguns dizem que ele tem tanto potencial quanto qualquer jogador do draft. Com uma das principais escolhas do draft, agora ele estava oficialmente na NBA e era um Toronto Raptor, mas por mais feliz que Demar devesse estar. Assim que o choque do momento passou, o telefone dele tocou. Ele descobriu que o pai estava mais doente do que nunca, então Demar correu para visitá-lo, sabendo que não restava muito tempo, mas quando Demar entrou, o pai nem queria que ele ficasse triste. Tudo o que ele queria dizer para Demar era uma meta para cumprir antes de partir, ir lá e conquistar um campeonato. E Demar sabia que agora, estando na NBA, a única maneira de realizar isso era se tornando uma estrela. Assim que Demar entrou em quadra, ele se tornou um dos melhores pontuadores da liga. Foi convidado para o concurso de enterradas. Esse DeMar DeRozan fez sua primeira enterrada quando tinha 11 anos, na 6ª série. E eventualmente ele se elevou ao nível de All-Star, sendo escolhido para o Jogo das Estrelas para competir com os melhores jogadores da NBA. DeMar DeRozan. Mas se tornar uma estrela era apenas o primeiro passo do objetivo do meu pai. O tempo estava passando para conquistar um campeonato a tempo. Mesmo que Demar fizesse jogadas que enlouqueciam os estádios, os Raptors simplesmente desistiram do Demar do nada e o trocaram. DeMar DeRozan, o mais novo integrante do San Antonio Spurs. Como foi essa última semana para você? Essa troca se tornou uma das maiores manchetes do mundo. Porque depois que Demar deu tudo de si para uma cidade, ele foi negociado para os Spurs, cujas chances de ganhar um campeonato eram quase zero. Enquanto ele começava a jogar nesse novo time, nenhum companheiro de Demar sabia o quanto seu pai estava doente, ou com o que Demar lidava em segredo. Meu pai adoeceu, fui de Boston para Los Angeles enquanto ele estava no hospital e depois viajei sozinho para Toronto. Joguei em San Antonio igual, mas ninguém sabia que às vezes eu voava no dia do jogo e ainda assim jogava. Então, enquanto Demar passava todo esse tempo com o pai antes que fosse tarde demais, tentando continuar sendo uma estrela do basquete, Demar também era forçado a assistir ao jogador pelo qual foi trocado. Kawhi Leonard levou os Raptors ao primeiro título da história enquanto jogava no antigo time dele. E para piorar ainda mais a situação, do nada, Demar fez uma postagem emocionante no Instagram avisando a todos que seu pai havia falecido. Palavras não fazem justiça ao que você significou para mim. Nunca perdeu um jogo, um treino, uma oportunidade de me mostrar o que é ser um grande pai.
Você me incentivou a vida toda para que eu pudesse suportar os momentos mais difíceis. Tudo o que eu queria era te deixar orgulhoso. Mas o pai do DeMar devia estar olhando por ele, porque não muito tempo depois o DeMar foi trocado. Um dos times mais famosos da NBA por conquistar campeonatos, o Chicago Bulls. Então o DeMar sabia que agora era a hora dele finalmente realizar o objetivo do pai, e imediatamente ele começou a jogar o melhor basquete da sua vida. O DeMar não só começou a alcançar marcas que só superastros conseguem, para o maravilhoso DeRozan. Ele se torna o 50º jogador na história da NBA a alcançar 20 mil pontos. Alguns dos arremessos dele começaram a entrar para a história da NBA. 50 pontos para fechar o jogo. Ele enfim recebe o reconhecimento que merece. Ele joga muito, é um cara durão, não tem medo de nada. DeMar DeRozan está fazendo isso na casa que MJ construiu. Me diga um cara que fez cestas como o DeMar DeRozan está fazendo desde que Michael entrou. Mas mesmo com todo mundo falando sobre DeMar, tudo o que ele está determinado a fazer é ganhar um campeonato para o pai dele. E não importa o que ele já passou, ou o que ainda vai passar, DeMar abraçou toda a jornada porque foi isso que fez dele quem ele é hoje.